Um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento, como a chuva serôdia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Meus irmãos, quando falamos em avivamento, nós temos a ideia, vem logo em nossa mente aquele furor, aquele calor, aquele movimento espiritual, movimento, aquela manifestação. Mas temos que deixar bem claro que não é somente isso. Não é somente isso. Isso vem acompanhado de quê? De uma mudança de comportamento, mudança de atitude, principalmente de um renovo espiritual. Um renovo espiritual. Então, tem toda uma ação prática, porque o cristianismo ele é prática, ele é atitude, desse avivamento. Há mudanças, há conversões, há mudança de cultura até, mudança na sociedade. Então, temos esses exemplos do Antigo Testamento, como outros irmãos poderiam dizer, avivamento no Antigo Testamento, avivamento no Antigo. Houve algum avivamento no Antigo Testamento? Alguém poderia pensar aí, ou alguém está pensando aí, Meus irmãos, o avivamento houve no Antigo Testamento, sim, porque muitas vezes nós pensamos o quê? Que o avivamento é uma característica da igreja, Característica da igreja quando a igreja foi estabelecida aqui na Terra. Quer dizer, o tempo da dispensação da graça. Mas não, o avivamento desde o início, o avivamento ele se manifesta no meio do povo. E o avivamento, principalmente, irmãos, devemos saber isso e ter isso em nossa mente, ele é uma resposta. Ele é uma resposta. Como nós lemos na introdução, de tempos em tempos, O povo ali, como nós lemos no trimestre passado, que foi para levantar do profeta Ezequiel, não foi? No trimestre passado, para restaurar, para renovar. Aqui é uma continuação disso aí, uma restauração, um renovo espiritual, de tempos em tempos. Desde que o homem pecou, desde quando o homem pecou, ele se afastou, a sua vida espiritual com Deus, mas Deus tem o quê? Um plano de salvação para o homem. E esse plano de salvação, foi formado desde antes da consumação da formação do mundo, Esse plano de salvação, ele requer, a gente observa com o tempo, ele requer de tempos em tempos o quê? Uma carga espiritual, uma ação espiritual no povo, para que o povo volte para Deus, para que o povo se aproxime de Deus. A gente viu no trimestre passado, lá em Juízes, essas intercorrências do povo de Deus. O que são essas intercorrências? É que o povo se afastava, o povo ficava longe de Deus, pecava, aí era levantado um profeta, Aquele profeta renovava o povo, aquele profeta colocava o povo nos trilhos, vamos dizer assim, E aí depois aquele profeta morria, aí voltava de novo. Então, são intercorrências no povo, que a gente observa. Então, essas intercorrências, e o plano de Deus para a salvação, que Ele quer salvar o homem, Deus quer salvar o homem. Então, é necessário, a gente observa isso. E há esses renovos, há essas ações práticas, essas ações fortes, que mudam a cultura, que mudam a estrutura, que são os avivamentos, irmãos. Eu vou ler aqui, que eu pesquisei aqui um livro, em Frank, que diz assim, conceito de avivamento. Nós vimos na lição passada, sobre o avivamento. Mas eu vou ler aqui, olha. Avivamento, um poderoso
e soberano derramamento do poder do Espírito Santo sobre a igreja, né? Em resposta, olha aí, em resposta, como eu falei, é uma resposta às orações dos cristãos, do qual essa igreja é transformada por uma reforma doutrinária, né? E de santificação. Agora olha o detalhe aqui que ele colocou aqui, que tem o que isso ocorre na prática, o que acontece na prática isso? Qual é a ação, qual é a consequência, né? Resulta em conversões simultâneas, transformando a cultura local, transformando a educação e a própria sociedade. Então, esses renovos, esses avivamentos, eles são necessários, eles estão no plano de salvação de Deus para o homem, né? E a gente vai ver aqui alguns casos de avivamentos no Antigo Testamento. Vamos seguindo aqui. O avivamento no tempo de Moisés, né? Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó e não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus. Governo de José, né? No governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre o Faraó de maneira poderosa, enviando as pragas do Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele local, né? A história de Moisés, né, ela é notória, assim, bem conhecida, ela é excepcional. A gente vê que desde o nascimento dele, né? Desde o nascimento dele, irmãos, o faraó, né, devido ao grande crescimento do povo, falou que as parteiras, né, chamou as parteiras hebreias, que era Sifra e Puá. Alguém já viu esse nome aí? Sifra e Puá. Para se fosse homem, era para matar, né? Então, aí, pela ação de Deus, as parteiras tinham misericórdia ali naquele momento ali, né? Pela ação de Deus, misericórdia de Deus. E elas não faziam isso. E quando foi questionada pelo faraó, ela dizia: não, mas as mulheres hebreias, os filhos dela nascem antes da gente chegar para fazer o parto, né? Uma ação de Deus aí, irmãos. E assim nasceu Moisés, né? Sabe da história de Moisés, que foi criado no palácio, né? Então, a gente vê que Moisés, ele foi levantado por Deus ali, como foi falado aqui no Monte Horebe, aquela sarça que pegava fogo, mas não consumia. Foi chamado como libertador do povo de Deus. O que é isso? Foi uma resposta, né? Acabamos de ler, uma resposta às orações. E dizia não só as orações, mas a aflição do povo. A aflição do povo que sofria castigos, né? Trabalhos forçados, eram escravos. Então, essas orações, o povo se voltou, o povo se humilhou, o povo buscou o que nós trazemos para o nosso dia hoje aqui, né? Quando nós buscamos, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós redimimos de nossos pecados, Deus, ele age em nosso favor. Então isso é bem claro no decorrer de toda a história, né? No decorrer de toda a Bíblia. A nós, muitas vezes, aqui, muitos de nós, sabemos como funciona, sabemos como é que é,
O que depende é só de nós. Muitas vezes nós não temos força para dizer assim, não, né? Então, está na nossa mão em poder dizer o não para o pecado. Então, o povo de Deus ali, ele sofria, e aí começou a se voltar, começou a orar, começou a clamar, começou de forma aflita a chorar nas suas orações, né? E Deus respondeu às orações do povo. Respondeu às orações do povo, né? E levantou Moisés, como foi colocado aqui, né? Então, um detalhe muito importante que a gente tem que ler aqui, ó, né? Que Moisés falou, né? Como ele iria se apresentar, aí Deus disse para ele, fala que eu sou, né? Eu sou Deus. Deus é poderoso. Deus, Ele tem o poder, né? O grande avivamento, podemos estudar domingo que vem, ó. O grande avivamento do século XVIII na Inglaterra, 1739, né? Começou com isso, a dizer que eu sou Deus. A pessoa começava a clamar na frente dos estabelecimentos, Deus existe, Deus existe, Deus existe. E foi contagiando o povo, o pessoal foi se aproximando, o pessoal foi observando, o pessoal foi buscando a Deus. Então nós somos instrumentos para isso, irmão. Quando Deus, como é o seu nome? Ele fala, o meu nome é Eu Sou. Deus, Ele é. Ele derrama o seu poder, né? Ou na terra seca, Ele joga água, a palavra que purifica, a palavra que limpa. Irmãos, eu sou, como Isaías capítulo 44, eu sou quem pode fazer. Então devemos clamar, irmãos, devemos orar, nos aproximar a Deus, devemos orar. Quantos de nós oramos com lágrimas nos olhos? Vamos orar com lágrimas nos olhos. A pessoa pensa assim, pode dizer, no Antigo Testamento não tinha esse avivamento. Tinha, irmão. Tinha. A palavra avivamento está na Bíblia? Ele falou arrebatamento. Pois é, olha, eu já vi vários e vários pastores falando que a palavra avivamento não está na Bíblia. Ela não tá assim, mas ela está em Abacuque 3:2. Vamos ler aí? Vamos lá? Abacuque 3:2. Diz assim, ó. Diz assim a palavra de Deus aqui, ó. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Irmãos, o tema aqui é aviva a tua obra. E aonde está isso aqui é justamente em Abacuque 3:2, no Antigo Testamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Está em Abacuque. Então, irmãos, devemos olhar para trás porque a história nos faz sábios, não é? A história nos faz sábios. Entendermos a história, entendermos a palavra de Deus, o que ocorreu com aqueles homens, né? Com os heróis da fé. Estamos falando primeiramente de Moisés aqui, né? Amém, irmãos? Entenderam esse detalhe? Então, dessa forma, né? Dessa forma ali, Deus promoveu
um avivamento no meio do povo. Promover um avivamento no meio do povo. Né? Vamos lá, seguindo. Avivamento no tempo de Samuel. Profeta Samuel, né? Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado, no tempo do sacerdote Eli. Então uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada e os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos. E ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Assim, o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou a Israel. Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Aqui a gente viu o quê? O povo de Deus perdeu batalha. Perdeu não só uma batalha, perdeu batalhas também. Por que o povo de Deus perdeu batalhas? Nós sabemos como funciona ali, como é que funciona a história, como é que é o transcorrer, as intercorrências, que eu falo de nossa palavra, né? No povo de Deus ali. O povo se afastando de Deus, o povo pecando, não estando na direção de Deus, não estando seguindo os desígnios de Deus. A gente vê na Bíblia, irmãos, né, que o povo perde batalha. O povo perdeu a batalha. Ofni e Finéias, né, os filhos de Samuel, eles, corrupção, pecados, de toda forma, né? E aí o povo não se aproximando, vendo os líderes ali daquela forma, não se aproximava, não se chegava a Deus, irmãos. Não se chegava a Deus. E aí perdia a batalha. Nesse caso aí que os filhos morreram na batalha, né? O profeta Eli, ele era próspero para frente e para trás, estava sentado, ele ficava sentado na cadeira, né? Dizer que ele era, falam que ele era próspero ali. Quando ele recebeu a notícia, caiu, quebrou o pescoço e morreu também, né? E a nora lá com o filho, né? Parto, acabou morrendo, e o filho nascendo, que chamava de Icabô, foi-se a glória de Deus. Então, irmãos, são exemplos claros e explícitos para a nossa vida. Como eu falei, né? A decisão está na nossa mão, né? A decisão que vamos escolher, como está dito aqui, ó, Deuteronômio 30, 19, né? Nós escolhemos a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. Então, isso aí é muito pertinente para a nossa vida hoje, né? O que nós escolhemos? Qual é a nossa decisão hoje, aqui, agora? Que lado nós estamos tomando, né? Que lado nós escolhemos para seguir, né? Estes exemplos aí, que precisou ser levantado o profeta Samuel, um homem digno, um homem justo, um homem honesto, que ao final da jornada dele, ele disse, falou, se alguém tivesse alguma coisa para reclamar dele, que ele falasse. Ele falou que nada temos que reclamar, né, irmão? A nossa jornada, seguimos na nossa jornada. Então, aí o povo se aproximou. Samuel chamou o povo, clamou o povo, alguns anos depois que ele morreu, né? Porque viram
viram que ele era um homem de Deus, era um profeta, Deus falava com ele. E aí, trazendo o povo para orar, trazendo o povo junto para cultuar a Deus. Aí o povo se ajeita, o povo se endireita. Meus irmãos, então, isso aí é notório para nós aqui, que precisamos estar presentes assim, nas reuniões, no culto, nas orações, nos cultos domésticos. É necessário, irmãos, é necessário para que nós tenhamos essa injeção espiritual, essa injeção de renovo, regularmente, constantemente, irmãos. Na verdade, quanto nós já vimos irmãos que depois da pandemia não voltaram, né? Falaram que estavam fazendo culto online e por aí vai, nunca mais voltaram. Então é necessário, irmão, a gente em casa ali, a gente se dispersa, a gente se distrai, né? Então a gente precisa estar próximo, precisa estar ali presente, estar orando, buscando, né? Adorando, se ajoelhando, chorando na presença de Deus, irmão. Amém, irmãos? Não é isso? Devemos buscar isso, porque senão nós nos perdemos. A gente vê isso, essa história, essa lição de hoje está mostrando isso para a nossa vida hoje. É necessário, né? Por que o povo perde? Por que o povo perdeu a batalha? Justamente por isso. Para que a pessoa não se ache que ela que está tudo bem. Não está tudo bem, não. É necessário que haja uma mudança. Então, esses problemas, né, que ocorrem na nossa vida, né, essas dificuldades, elas fazem parte da nossa jornada, irmão. Fazem parte da nossa jornada. Nós vencemos porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós devemos tomar posse dessa vitória. Posse. A partir do momento que nós cremos em Jesus, nós temos a vida eterna. Devemos tomar posse disso. Muitas vezes nós nos preocupamos demais. Muitas vezes nós somos muito ansiosos. Não, irmãos. Vamos acreditar, confiar, estar presente. Vamos nos endireitando, né? Aqui e acolá, né? Para que a gente possa, de forma confiante, né, seguir na presença de Deus, irmãos. Não é isso, irmão? É isso mesmo? É assim, dessa forma? Dessa forma, então nós precisamos atentar para esses detalhes, né? Por que o povo de Deus perdeu a batalha? Por causa disso. Aí quando, olha só, foi lido agora mesmo, né? Quando o profeta Samuel fez um avivamento, o povo estava, louvando a Deus, estava adorando, tirou o que não prestava da vida. O que aconteceu? Vitórias. Olha, assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória, né? Um grande avivamento chegou em Israel. Nós sabemos como devemos agir. Então, isso devemos repassar para outras pessoas, irmãos. Outras pessoas, né? Outras pessoas aí. Que mais pessoas saibam disso. Vamos dizer assim, a forma, né? Estamos seguindo aqui. Avivamento no tempo de Josias. Aí eu falei aqui sobre Moisés, né? Samuel, né? Josias aqui. Depois do reinado de Ezequias,
rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Vou falar rapidamente aqui do contexto, tá? Que a gente tem que seguir na lição aí, rapidamente. Josias, olha aqui, falou aqui, depois de Ezequias, foi levantado o rei de Judá, Manassés. Manassés, irmãos, Manassés, se a gente for fazer a ficha corrida dele, é grande. Tudo o que Deus falava que não era para fazer, ele fazia. Parece que foi de propósito, né? Ele levantou altares dentro do templo. Ele sacrificou filhos deles a pagão, a Deus pagão. Meus irmãos, olha só isso aí. Pecados gravíssimos de idolatria que Deus abomina. Mas, olha só, exemplo para a nossa vida também. Mas ele se arrependeu. Ele se voltou para Deus. E Deus o restituiu como rei, né? Manassés. Aí morreu Manassés, aí entrou Amon. Outro perverso, né? Durou 2 anos e pouco. Aí mataram ele, os próprios servos, devido à grande maldade dele também. Aí foi levantado Josias. Com 8 anos de idade ele virou rei. 8 anos de idade. Com 16 ele começou o avivamento. Começou a promover, né? Vamos dizer assim, endireitar, vamos dizer assim, a palavra, né? Fazer com que os rumos daquela nação seguissem no rumo de Deus. Aí aqui, ó, diante desse incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor, né? A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário, né? Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual, né? O livro havia sido perdido, irmãos, né? O livro havia sido perdido porque não se ligava para ele, né? Não se buscava a palavra de Deus, não se buscava entender, né? Aí a gente fala de séculos, a gente fala de décadas de anos aí que se transcorrem. Então, o filho não fala o pai não fala para o filho, porque não fala para o neto. Então, há uma falha de comunicação, não é? Mas a gente observa o seguinte: quando Deus levanta, quando Deus chama, pode ser o meio que for, né? Pode ser o meio que for, a obra é feita, irmãos. A obra é feita. A gente podia pensar Josias, o pai que teve, o avô que teve, as histórias que devem ter sido ali ao redor, né? O que havia ali ao redor de todo esse pecado, de toda essa... Esse menino vai dar errado. 8 anos de idade? Não, irmão. Ele deu muito certo.
tirou altares a deus pagãos, né? Fez um grande renovo espiritual naquele povo, naquela nação. Então, quando Deus chama, né? Não é nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolhe. Ele nos escolhe, Ele busca, né? E nós atendemos o chamado, colocamos, eis-me aqui, Senhor. Não é isso? Que Ele nos chame. Muitas vezes ali, aquelas pessoas que nós achamos que não dá certo. Quem sabe ali tem uma grande obra na vida daquela pessoa. Tem tudo para dar errado, mas vai lá e dá certo. Deus confunde os pensamentos dos sábios, não é verdade? Os que se acham sábios, irmãos. Ele muda a história. Eu mesmo já falei isso algumas vezes. Aquele ali não tem jeito não. Eu já falei isso. Já queimei a língua 2 vezes aí. Atrás, no tempo atrás, né? Uma foi até recentemente, uns meses atrás, uma pessoa que achava que aceitou a Jesus, está caminhando, né? Porque a gente vê assim certas situações, né, que são muito difíceis, não tem nada a ver com aquela direção de Deus, né? É como o exemplo aqui de Josias, que foi levantado aqui, né? E aqui nesse trecho a gente observa assim, quando foi levantado, quando foi achado o livro, né? O que ele fez? O que ele fez, Josias? Ele fez um grande clamor. Vamos juntos lermos a palavra de Deus juntos. Ele obrigou, irmãos. Ele obrigou. Quem dera fôssemos obrigados a fazer o que é certo também, né? Obrigar a fazer coisa errada. Mas quem dera se fôssemos obrigados a fazer a coisa certa. É bom. Aí Josias obrigou, chamou todo o povo, achamos o livro, vamos nos preparar, vamos ler, vamos aqui. Aí, meus irmãos, outro detalhe importantíssimo devemos saber, gravar na nossa mente. O avivamento é precedido pela leitura, pelo ensino, pela palavra de Deus, irmãos. Todo e qualquer avivamento, ele tem alguns preceitos, né? Ele tem alguns itens que são pré-requisitos, e um desses é o ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus. Eu vou ler mais um pouquinho adiante, mas vou logo adiantando. Nós não podemos ser muito emocionais, também não muito formalistas. Devemos buscar o equilíbrio. O equilíbrio. Não é, irmãos? O equilíbrio. Para que nós, com o ensino da palavra, com o conhecimento, com o ouvido e com os olhos treinados, possamos discernir o que é de Deus e o que não é. Não é isso? Podemos ter a capacidade, né, o dom de discernir o que é de Deus e o que não é. O falso do verdadeiro. O verdadeiro do falso. Então, essa palavra de Deus, esse trecho aqui da lição, ele mostra muito isso. A importância da palavra de Deus no avivamento. Amém, irmãos? Amém? Então, é muito importante a gente ter isso nessa mente. Tá, irmãos? Que a palavra de Deus, ela é importantíssima. Vamos seguindo aí. Algum comentário, alguma coisa, alguma pergunta, podem perguntar. Se eu não puder responder aqui, ó, tem o pastor Neto aqui, tem o pastor de Jair, tem o pastor Neto aqui.
faz eu acho engraçado porque Deus escuta, né? Porque o que está acontecendo, né? Que a arca do Deus de Israel está no aos comandantes faz a revista passar, a gente vai a gente é homem. Já era, né? Então vai lá, derrota todo coisa. Eles confundiram o movimento com o avivamento, não tinha nada a ver. Tinha o símbolo, mas não tinha presença. Quando você pega Samuel 7, é o oposto. O povo está ali orando, jejuando, se arrependendo, aí os filisteus se levantam contra eles. Aí eles falam assim, não para de buscar o Senhor não, a gente vai ter que lutar, porque tem que lutar, não tem nem ferramenta para brigar não. Aí Samuel ora, Deus veja, aí acontece uma coisa. Tem diferente de se arrepender, confiar no Senhor. Uma confiança piamente, confiar piamente no Senhor, né? É bem diferente assim. A confiança ela é importante, muito importante, né? Hoje a gente vê aqui, muitos assim, pregadores coach, né? Coach fala muito em processo e propósito, né? Propósito e processo. Falam muito isso. Você observa. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito muitas vezes é ter uma vida boa, ser rico ali e tal. Meus irmãos, é necessário que a gente se aproximar de Deus, termos essa confiança que estamos no caminho correto, para seguirmos de cabeça erguida, para seguirmos, né, felizes na palavra de Deus, irmãos. Felizes na palavra de Deus, né? Porque não condiz com, vamos dizer assim, uma teologia de prosperidade, né, a vida cristã. A vida cristã é um movimento, mas temos muitas dificuldades, muitas ações, né, muitos percalços. Como foi falado aqui, o povo de Deus perdeu batalha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Justamente para amadurecer o povo, para poder mudar a direção do povo de Deus para o caminho do Senhor. A gente observa, vamos dizer assim, a gente tem uma receita aí, né? Tem uma receita, a gente entende como pensa, quais são as formas do agir de Deus, não é verdade? A gente está entendendo, né? A gente precisa agir, porque somos cristãos, e cristão cristão é atitude, não é? Atitude em poder olhar e ver, opa, eu estou no caminho errado. Uma boa lembrança aí. Não sei se alguém aqui eu já peguei muito ônibus na minha vida, né? Ônibus. Morava em Belém, né? Tá? Pegava ônibus. Aí é como se fosse isso aí, ó. A pessoa pega um ônibus errado. Pega o ônibus errado, né? Pegava o ônibus errado. Aí, pô, ele tem o sentimento aqui, opa, peguei o ônibus errado. Então ele tem aqui a percepção disso. Eu estou no caminho errado, não é verdade? Mas esse caminho errado, ele vai continuar errado se nós não tivermos o quê? A atitude em levantar, puxar a cordinha do ônibus e dizer que vou voltar aqui para pegar o outro ônibus que eu peguei isso aqui errado. Então é preciso a atitude para poder mudar, né? Mudar. E o ônibus errado, a pessoa desce, né? Desce do ônibus errado, né? E pega o correto e vai para o caminho, para o destino onde ele quer ir, né? Como dessa forma aí, né? Não é, irmãos? Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Estamos no segundo só ainda, né? Tem uma coisa mais aqui, uma obra de santuário. Vamos lá. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O chamado de Neemias. Neemias, que diz que foi um líder, tal qual Moisés foi. Tal qual Moisés foi. Moisés, sabemos que foi o grande libertador do povo ali, do povo do Egito ali, né? Levantado por Deus de forma extraordinária. Maravilhas foram feitas a olhos vistos, né? Mas Neemias, ele foi um grande líder,
Poderia até colocar Esdras e Neemias, essa dupla aí, né? Junta, reconstruindo o templo, o segundo templo, né, que foi destruído, né? O outro reconstruindo os muros, né? Trazendo o povo à palavra de Deus. Não é maravilhoso, irmão, isso? Uma reconstrução. Imagine essa situação, irmão. Chega lá uma desolação, né? Assim, tudo destruído. Vamos levantar isso aqui, Deus levanta, vamos aqui. Então, o que a gente observa nessa história aí? É um irmão, o outro irmão, junto, irmão, avivamento é isso, sabe? Vamos aqui, vamos ajudar, vamos junto orar, vamos junto aqui clamar, vamos junto aqui buscar, irmãos. Não é verdade? Né? Então, dessa forma eles fizeram grandes obras. Vamos seguir daqui que eu for falar, vai acabar passando o tempo. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi formado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Né? Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses, com grande lamentação. Né? A confissão de pecados. Então aqui, Neemias ele é um exemplo claro, irmãos. Claro, um homem chamado para fazer a obra de Deus. Ele é exemplo claro de um homem digno, né? Chamado para fazer a obra de Deus. Esdras construiu o templo, ele começou a reconstruir os muros, né? Tiveram grande dificuldade, os samaritanos ficavam sabotando, ficavam guerreando ali, outros povos vizinhos também ficavam guerreando. Eles tiveram grande dificuldade, irmãos. Na primeira dificuldade a gente já desiste? Meus irmãos, nós temos chamado. Cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem um dom. Que floresça esse dom em cada um de nós. Que floresça esse dom em cada um de nós. Dificuldade que esses homens tiveram foi enorme, grande. Não tinha infraestrutura de nada. Ficavam a semanas de viagem do local. E eles fizeram a obra, gente, com afinco, com dedicação, com direção de Deus. Deus orientou, Deus direcionou. Tiveram dificuldade? Tiveram, mas venceram, conseguiram. Com as bênçãos de Deus, que nós tenhamos esses exemplos, né? Esdras, Neemias, um grande líder. Olha, Neemias, ele é usado muito, olha o que eu acabei de falar, essas pregações coach aí, fala muito, olha, você tem que ser um líder assim, assado, olha como Neemias está, entendeu? Então, é isso que fala. Neemias é um grande homem, digno, honesto, direcionou o povo de Deus, guiou o povo de Deus, clamava o povo de Deus, né? Protegia. Ele chamava homens ali, bora proteger isso aqui. Então ele tinha liderança, um grande líder, Neemias. Tá, irmãos? Vamos seguindo aí. Confissão de pecados. Confissão de pecados é outra forma também de precede ao avivamento, né? O arrependimento. Meus irmãos, a gente observa hoje, né? O arrependimento. Até uma sobrinha minha um dia desses foi falar sobre isso, de arrependimento. Não, isso aí não é para agora. Como não é para agora? Não é verdade? Então, isso aí, como muitas pessoas falam isso por aí, né? Nos cultos, falar mais sobre arrependimento. O arrependimento, ele é imprescindível. Ele é precedente para que ocorra um avivamento, é um movimento, o derramado poder de Deus. Derramado do poder de Deus, de forma que haja transformação
de forma que haja conversão, de forma que haja mudança na educação, no ensino, na sociedade. É isso. Se nós não nos arrependermos, né, como virá Deus do céu para sarar a nossa terra? Como? Nós sabemos como. Está na nossa mão em poder saber. Escolher a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Né? O salário do pecado é a morte. Vamos lá. Confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias 16b. Vou ler isso aqui rapidinho para poder me lembrar aqui no detalhe. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores. Mencionando a casa de seu próprio pai, Neemias confessou mais: de todos nós corrompemos contra ti. Não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Irmãos, olha só, Neemias, ele vivia muito bem. Ele ficava ali na copa, na cozinha do palácio. Era o copeiro do rei. Ele tinha uma vida boa, maravilhosa. Tinha comida do bem e do melhor. Vivia no palácio. Décadas já se passaram. Aí ele ouviu dizer, falaram para ele, olha, Jerusalém está destruída, está tudo destruído, o templo está tudo destruído, os muros estão tudo destruídos, tá? Se fosse você iria ajudar? A pergunta que... Se fosse eu, será que eu iria ajudar? E será que eu iria fazer esse sacrifício, andar lá semanas, meses, encontrar lá dificuldades, gente torcendo contra, gente sabotando, brigando? Vocês entenderam essa situação? E ele orando, e ele não se sentindo digno. Pecamos contra ti, Senhor, corrompemos. Meus irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Né? Ele foi chamado. Ele poderia nem mais ter notícia. Na verdade, já se passaram décadas e décadas, 60, 70 anos. E aí ele foi chamado ali. E aí essa oração dele aqui, ó, né? E o melhor ainda vem aqui ainda nesse 13 aqui, é o melhor ainda. Olha aqui. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas, naquele momento crucial para a história judaica. Após anos de cativeiro em terra estrangeira, além da leitura, explicava-se o significado de cada expressão. E o povo entendeu como resultado sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém. Vamos ler Neemias 8. Vamos lá, aqui Neemias 8. Neemias 8. Diz assim: não está aqui, mas eu vou
Olha aqui, Neemias 8, olha aqui. Isso aqui é um exemplo explícito, claro, de um avivamento que necessita do ensino da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é essencial, é necessária, é condição sine qua non, né? Sem a qual não há, se não tiver o ensino da palavra de Deus. Foi falado aqui, nós lemos aqui agora, houve um grande avivamento, né? Diante das portas, um poderoso avivamento na história de Jerusalém. Isso aqui é marcante. Como é que foi? Pela palavra de Deus. Ele pegou a palavra de Deus, leu em praça pública. Olha aqui o exemplo. E leu no livro diante da... Neemias 8:3, tá? E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença de homens e mulheres, e de todos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Ali estava Neemias, estava Esdras, estava Ilquias, estava... Então, irmãos, esse avivamento ele precedeu essa leitura da palavra, o ensino da palavra. Então é necessário, irmão, é necessário que haja esse avivamento de forma que nós sabemos como, de forma racional, atuar. O avivamento ele promove, né, as coisas espirituais, promove os dons espirituais. O avivamento ele promove as coisas de Deus, né? Ele promove a adoração, promove o culto, né? De forma racional, porque nós somos cientes da palavra, nós lemos a palavra, nós entendemos a palavra. A partir do momento que nós entendemos ela, né, nós somos capazes de adorar de forma correta, de adorar de forma que Deus se agrade, não da forma que eu quero adorar a Deus, e sim da forma que Deus se agrada com a nossa oração, irmãos. Nós não devemos adorar pelo nosso bel prazer, não. É adoração conforme Deus nos coloca para adorar. Desta forma. Amém, irmãos? Desta forma. Então, esse avivamento aqui, esse capítulo aqui de Neemias 8:3, ele é um exemplo espetacular de avivamento pela palavra de Deus. É um exemplo maravilhoso. Por isso que ele foi escolhido aqui na lição também, né? Por isso que a lição é nosso roteiro. A Bíblia aqui é o nosso livro. Ele é o nosso guia, nosso livro é a Bíblia, né? Neemias 8:3, né? Vou até ler o 4 aqui rapidinho. E Esdras, o escriba, né? Que Esdras também ele era escriba no palácio. Ele tinha uma vida boa, morava no palácio. Ele foi lá, né, reconstruir lá o templo, né? E Esdras, o escriba, estava sob um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Também estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias. Esse Ilquias aqui é que tinha achado aqui a palavra. A sua mão esquerda, então estava lá Esdras, estava Neemias, né? Naquele momento ali de oração da palavra, né? Aquele momento de leitura da palavra. E uma coisa que Esdras deixa, apesar de não estar na lição, né? Que Esdras diz que na palavra de Deus ele busca, né? Ele busca, deixa eu ver aqui, está por aqui. Busca, ele cumpre, né? E ele ensina, né? Ele busca a palavra, ele cumpre a palavra e ele ensina. Nós só somos capazes de ensinar
se somos capazes de sentar para aprender, não é verdade? Não é? Temos que aprender para poder ensinar. Então ele buscou a palavra, ele cumpriu a palavra. Olha só, para a nossa vida isso aí, né? Ele buscou a palavra, ele cumpriu a palavra e ele ensinou a palavra. Cada um de nós somos missionários. Cada um de nós temos a capacidade, olha só, cada um de nós devemos ser capazes, tá? Devemos ser capazes de levar a palavra de Deus a outras pessoas. Ensino da palavra de Deus, pregação, não é exclusivo de pregador, não é exclusivo de pastor, não é exclusivo. Cada um de nós temos que ter essa capacidade de levar a palavra de Deus, de dizer que Jesus Cristo salva a toda criatura, irmãos. Esse é nosso mandato, nossa ordem. Nós não somos obedientes aqui. Somos obedientes, devemos ser obedientes. Então, cada um de nós somos instrumentos na mão de Deus. Vamos lá, vamos seguindo aqui. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. E fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Aqui se resume. Acho que nós temos ainda 2 minutos. Olha aqui. O culto, o avivamento, ele promove o culto, promove a adoração a Deus de forma racional, como está sendo dito aqui, ó. Né? Quando vos ajuntais, tem que ter salmo, louvor, tem que ter a doutrina, tem que ter a revelação. O culto, ele não pode o quê? Engessar, não pode o quê? Bloquear, não pode obstruir, né? As manifestações de Deus, que sejam genuínas, não é verdade? Né? Temos o ritual, temos a ritualística, mas isso não deve, né, bloquear o que Deus tem para nós, né? As revelações que Deus tem para nós não devem ser bloqueadas. O culto deve ser feito de forma racional, sim, mas que nós também possamos, de uma forma livre, adorá-lo a Deus. De uma forma livre, adorar a Deus. Não é isso, irmão? Né? De forma racional. Racional, eu digo o quê? Razão, de acordo com a palavra de Deus. E evitar ser formalistas, como eu disse ainda há pouco. Devemos buscar o equilíbrio do formal com o emocional. Os extremos ali dificultam, né? Porque o muito formal acaba engessando o que Deus tem para nós. Fica um culto sem substância, não é verdade? Né? E o contrário também, com o culto muito emocional, acaba não tendo a razão de adorar da forma correta como Deus quer que nós adoremos. Amém, irmãos?